para as pessoas que nos inspiram. E hoje eu tô aqui com o Thiago. Obrigada, Thiago, por ter aceitado esse convite. E a gente tá super feliz de poder ter esse assunto, esse papo com ele sobre esse período de transição também, que estamos todos nós vivendo. E aí, Thiago, eu queria que você contasse um pouco do seu período de transição, desse momento, dessa carreira que você tinha em informática e tal. Eu queria que você contasse um pouquinho disso e como foi essa transição para você, para o que você vive hoje, enfim. Certo. Primeiro, sabe, aceitar o convite, eu, num olhar de encantamento perante a vida, eu digo que é cumprindo acordos. A gente tinha que conversar, se encontrar, e eu gosto quando eu cumpro os acordos, assim, a gente tá aqui, né? A gente tinha que estar conversando juntos. E eu lembrei agora de Carl Sagan antes, que ele disse que, pô, com tanta possibilidade de tempo e espaço, e são grandes as possibilidades, a forma tão bonitinha que ele dizia, que ele sempre remetia ao prazer, à satisfação de compartilhar tempo e espaço, né, com alguém. E a transição, para mim, eu acredito que é um processo. A vida é bem interessante, que a gente acredita que está se preparando para algo, né, para alguma transição, e a vida te molda, te prepara, né? Ela tem uma outra dimensão que a gente parece não perceber no momento que está trilhando o caminho, que há algo maior te preparando. Então, é como se fosse assim, algo parece muito absoluto, que não é, eu sinto assim, hoje olhando para trás, que não é assim que você chega em Ys, né, em lugares da estrada onde tem uma bifurcação que você pode ir aqui ou aqui, não. É aquele o caminho, sempre foi, sempre é, sempre esteve ali. A gente só vai fluindo por ele, fazendo o que a gente acha que são escolhas, mas eu tendo a acreditar que existe algo a ser realizado e é tudo muito perfeito, assim, a borboleta, se bate a asinha um pouquinho diferente, não daria o vento que nos traz aos lugares, mas hoje eu acredito que sempre, as coisas sempre acontecem como deveriam acontecer. Então, assim, os verbos de mudar, mudança, sempre me remetem, poxa, então estava ruim, estava equivocado, estava errado e eu mudei. Não, eu era um profissional da área de tecnologia, de informática, e foi um script, um capítulo lindo do livro que eu estou escrevendo, contando, o livro que todo mundo escreve, que todo mundo conta, que todo mundo desfruta, que é da sua própria existência. Eu precisava ser empresário por um monte de motivos da área de tecnologia. Para eu estar aqui hoje, para os conceitos racionais, cognitivos, de gestão, as habilidades de gestão que eu precisava adquirir, questão financeira, para poder perceber logo que não é isso que importa. A melhor coisa que o dinheiro me deu, não sou milionário, não fui, mas consegui jovem comprar coisas e ter coisas, foi perceber que não é isso que a vida é feita, né? Experimentar e sair dessa roda. Então é um processo, eu não consigo dizer marcos de tempo, mas a alma, nossa alma, ela é um pouquinho eu falo assim, ela é um pouco tinhosa, ela cobra assim, às vezes em um sentimento de vazio, uma certa ansiedade, por que não dizer uma crise, um pânico, uma depressão, e essa cobrança que ela faz, que é amorosa, mas bem incisiva, é algo do tipo, ei, e aí o que nós tínhamos combinado para nós? Né? Eu e eu. Você está saindo um pouquinho, volte. Então, eu acho que a gente oscila às vezes, o sistema, quando eu falo em sistema não tem nada de anarquismo, assim, mas o sistema, enfim, o que a gente está aqui, nessa dimensão de vida, ele te faz bastante esforço para... As forças são grandes para você se distrair e não escutar a alma. E então essa transição, esse processo é um tema assim de escutar e não escutar. Se distrair um pouquinho e voltar a escutar um pouco. E chega um momento que você não aguenta mais não escutar. Diz, bom, agora já é, né? Então eu posso dizer de um marco dessa, então, entre aspas, transição, sim, um momento da minha vida que eu disse, bom, agora eu vou realmente escutar e já era, eu vou tomar as decisões pertinentes de me defrontar com a verdade de que eu não me conheço bem. Então isso aconteceu lá próximo dos 30 anos, de que eu não sou os rótulos,
né? Eu sou formado em tal coisa, eu gosto de tal time, eu gosto da cor azul, eu gosto do azul, defendo tal ideologia, e isso tudo não somos nós. E é uma armadilha bem grande, porque a gente cai nessa armadilha de nos reconhecer pelo aquilo que a gente quer defender, né? Eu honro, agradeço ao céu, ao universo, ao que for, a energia que nos, de alguma maneira, nos brinda consciência de que em algum momento, seja por medo, seja por ansiedade, eu decidi conversar um pouco comigo mesmo, me escutar e olhar para dentro. E olhar para dentro não é geralmente uma paisagem muito bonita, assim, a coisa é feia. Eu digo, é pisar no lodo. A maravilha, o paradoxo da vida, que é olhar para dentro de si, que seria o escuro, as sombras, fazer o empreendimento da jornada da noite escura da alma, do inverno da alma. Ali tem uma luz muito grande, tem uma pérola, que é a nossa própria divindade, nossa genialidade. Parece uma regrinha de ouro do universo, que você tem que conhecer o absurdo, botar o pé no absurdo para chegar até a graça. Conhecer a sombra para compreender a luz, né? Como a gente pode ver, a dualidade é o método pedagógico da Terra, a dualidade, o dual. O amargo, você conhece o doce. Você sente frio, compreende o calor. A gente aprende a coragem pelo medo, o amor pelo ódio. E a coisa mais bonita de tudo é que tudo é a mesma coisa. Sem rotular, é tudo absoluto e tudo é tudo é a mesma coisa. E aí você então teve a escuta de uma mudança, enfim, de caminho. E aí para onde você foi, o que você fez a partir disso, assim? Qual foi essa trajetória? Sim. Aos 28 anos, colocando marcos de datas, eu decidi que eu ia trabalhar até os 40. Então, eu disse, 12 anos. Então, eu me lembro que fiz uma reunião com os meus sócios e disse, pessoal, é o seguinte, a gente mais ou menos regulava todos a mesma idade, né? 28, 29. Eu disse, olha, eu decidi que eu vou até os 40. E seja o que acontecer aos 40 anos, eu vou... Aquela ideia que a gente tem de largar, fazer os seus sonhos e tal. E só tem uma regrinha, assim, uma premissa. Eu quero que seja divertido esses próximos 12 anos, dos 28 aos 40. Então foi muito bacana, foi uma coisa muito importante na minha vida, essa decisão. Na prática, o que a gente decidiu é que nós íamos trabalhar menos, não dar tanta bola para o lucro, assim, só voltado ao crescimento da empresa. A gente tomou umas decisões bem pouco ortodoxas nas empresas. A gente decidiu não crescer muito, apenas o mínimo assim para se manter no mercado. Assim, a gente foi totalmente contra todas as boas práticas de grandes administradores. Foi muito bom, foi um passo assim do processo para mim. De olhar para o caminho e não olhar para o resultado. Exatamente. Mas eu não cumpri bem o acordo, porque durou 2 anos. Aos 30 eu tinha ido para o Nepal, para o Tibete e para o Butão como turista, passar umas férias. E subindo o Tiger Nest, que é um monastério muito lindo, né, do Butão, eu decidi que... Não é decidir, ficou tudo muito claro, assim, tá? Eu vou voltar para o Brasil, vou organizar o que tiver que organizar na minha vida e vou vir morar aqui no Butão. E quando tem essas coisas muito fortes na vida, esse salto quântico de clareza das coisas, é clareza. Você não sabe detalhar, você não sabe o plano, mas fica tudo muito claro. Eu tive momentos assim de saltos na minha vida muito contundentes. Um foi subindo essa montanha, né, para ir ao monastério do Butão. E eu decidi que eu queria morar no Butão. E quando a clareza chega, tudo dá certo. Assim, não é tão fácil morar lá, né? Não, por questões burocráticas e etc., de como o Butão se comporta para estrangeiros. Mas eu voltei para o Brasil e tudo fluiu, assim, incrivelmente. Eu vendi minha empresa, vendi o que eu tinha até então de patrimônio e eu fiquei com uma caixa de livros e roupa na minha mochila. E fui morar no Butão como voluntário, só isso. Tem uns clichês, né, assim, Martin Luther King dizia, né, você não precisa ver toda a caminhada, só toda a escadaria, apenas o próximo degrau. E eu só tinha na minha cabeça que eu ia morar no Butão. E então fui morar lá por 6 meses como voluntário do governo, do governo real do Butão. E aí começou uma jornada que
se talvez a minha parte mais mental, o ego, todas essas coisas que fazem parte da gente, pensava, poxa, que bacana ser voluntário no Butão e tal, mas não era isso que a minha alma ansiava, né, da experiência. E eu percebi que tudo que num primeiro momento eu achava que era, a minha alma era outro esquema. No Butão era simplesmente romper, estar comigo, e foi um lugar, assim, eu escolhi bem, né, inconscientemente foi muito bem escolhido, pela característica do povo e tal. Então o primeiro passo para mim, como um guerreiro, como todos somos guerreiros e guerreiras, porque estamos não necessariamente empreendendo uma luta, mas estamos fazendo um trabalho muito bonito de transmutação de toda a energia da Terra em consciência, né? O primeiro passo ele é muito denso, em verdade, que é o rompimento, é a vulnerabilidade, é o choro, é reconhecer-se um bebê chorão. E o Butão me deu todas essas coisas, assim. Eu me lembro que eu cheguei no Butão, coloquei a mochila na cama no quartinho que eu ia viver e coloquei a chorar. Disse, o que eu fiz? Eu estraguei minha vida. Porque eu já não era mais empresário, né? Eu tinha uma legião de fãs, era todo mundo me achando louco. A comunidade no Orkut, eu acho, sei lá, o Thiago tá louco. Não, acho que não era Orkut, né? Já era Facebook, estava na transição. Literalmente a transição. E a minha família, querendo ou não, a gente pode falar o que quiser, mas a família ressoa as opiniões em nós, né? Sim. Sempre, né? Eu quero contar uma passagem, eu estava vendo fotos da minha família com meu filho e ele não conheceu os avós, né? Meus pais. Eles, né, faleceram antes do nascimento dele. Ele me deu um ensinamento muito bonito, ele disse... Ele olhou a foto do meu pai e da minha mãe e disse, ele chama de teu pai também, não chama de vô e vó, porque não conheceu. Isso é muito bonito, assim, a perspectiva dele, né? Teu pai também. Disse, pai, se teu pai e tua mãe estivessem vivos, você iria ter feito tudo o que fez? Vender a empresa e viajar, né? E eu olhei, sabe, filho, que eu acho até que não, porque a gente considera a opinião dos pais sempre, né? Mesmo que a gente já não precise mais de mesada dos pais, já viva sozinho, a gente sempre escuta. Aí ele olhou para mim e disse, a gente escuta demais os pais. E foi muito bonito porque eu vi que nele ele teve um limiar também de consciência pequenininho que ele já percebeu. Isso aí, não me escute tanto, faça a sua vida, né? E então eu comentei um pouco do que me brindou essa oportunidade. E aí eu percebi que toda a caminhada, que é uma metáfora, jornada, peregrinação, viajando pelo mundo, eram grandes experiências que a minha alma ansiava, né? Compreender a necessidade de estar presente no hoje, compreender a necessidade de ter uma vida mais simples, mais austera. Eu gosto de usar a palavra do Mujica, mais sóbria, a sobriedade. Ninguém é mais inteligente do que ninguém, ninguém é mais iluminado que ninguém, mas nós podemos tomar decisões sóbrias. Tem a sobriedade e o não sóbrio, né? E eu falo... reconhecer-se tão corrupto, tão louco, tão raivoso, maldoso, bandido, como qualquer pessoa que eu possa ver na rua, reconhecer em mim isso. Toda a jornada me proporcionou isso, assim como reconhecer em mim um potencial Gandhi e Buda, porque somos tudo, né? Então foi muito importante, muito bacana, graças a Deus, que pelo medo, quem sabe, eu tomei decisões que me remeteram a estar um pouco mais comigo. O medo não é tão romântico, né? Não foi por sabedoria, consciência e grandes atos rompantes de coragem, de medo. Eu tinha muito medo de acordar velhinho e não ter honrado a oportunidade de estar na vida.